Bom dia, então, a todas, todos, todes, e a gente está iniciando, então, essa atividade. Eu, atualmente, faço parte da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, a gente tem acompanhado a implementação da Lei Paulo Gustavo. Nós tínhamos previsto, né, a agenda com o Pedro, e essa noite ele acabou, teve algum problema no aeroporto, no Amapá. Então, ele está atravessando o Brasil, mas provavelmente não vai chegar durante a manhã. E a gente tem o Binho, que vai representar o Ministério da Cultura, então, pelo Zoom. Ele vai estar participando aqui via Zoom. E a gente já está aqui também com a Mari Martinez, né, também, aqui da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, mas que será a nossa coordenadora do escritório de cultura, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu queria, de imediato, agradecer a presença aqui do Odacir, que é secretário de Turismo e Cultura e Esporte de Guaporé, a Amônia, também secretária do Meio Ambiente de Guaporé, a Rubia Frisso, do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, a Cristina Calcanhoto, a nossa secretária de Cultura de Caxias do Sul, o Nelson, do Comitê Paulo Gustavo, a Janaína Nascimento, do Instituto Rosa de Leste, o Anderson Moraes, da M9 Produções, ver aqui, a letra é tão complexa. Aqui. Emerson, representando o PT de Nova Prata, Paulo Roberto Boff, representando a AVGF, a Liliane Vieiro Costa, do Simpro Caxias, o Douglas Oliveira, representando o PDT. Deixa eu ver se tem mais. Aqui tem mais. Franciele Minuso, da Casa Hip Hop, Fluência. Né? A Valdirene Sartori, aqui da UX, Eco Caxias. Fábio Pimentel, Rede Ponto de Cultura. O Instituto de Leitura Quintim, Volney. A Pícola, do PT Caxias. Pícola Jocely Viadrigo. Ponto de Cultura Quilombo, Supapo, Denise. A Poliana, da Valorização de Artistas e Indústrias Independentes. Isso aí. Poliana, isso aí. Então, pessoal, a gente está muito feliz de poder falar sobre cultura, né? Depois do último período, acho que a cultura ficou muito marginalizada, literalmente, né? A gente acabou tendo retiradas de recursos, de investimento. Os artistas, né, e as artistas, né, passaram a ser mal vistos, né, no último período. A gente entende que a questão de valorizar ou não a cultura é uma decisão de governo, porque quando tem medo, né, de um pensamento crítico ou de uma construção, né, de uma crítica, se investe menos em cultura, se investe menos em educação. Então, essa decisão por apagar a cultura, esse apagão da cultura desses últimos anos foi uma decisão de governo. Então, a gente fica feliz dessa retomada, e agora é uma retomada com muito investimento. A gente tem aí, iniciando com a Lei Paulo Gustavo, só em Caxias do Sul é 3,8 milhões de reais, né? Na Lei Paulo Gustavo é dinheiro, né? Talvez acho que um edital com maior recurso que eu vi na cultura em Caxias. Então, no Brasil todo é muito recurso, né? Então, a gente fica muito, muito feliz dessa retomada de nós termos, eu digo, a gente não vivia só uma crise política, né? A gente vivia, inclusive, uma crise estética. Quando a gente tem uma ministra, né, uma mulher negra, baiana, porreta, né, que já assume o Ministério da Cultura, a gente vê que a gente pode estar em qualquer lugar. As mulheres negras podem ocupar todos os espaços. Então, acho que a gente retoma, né, um Brasil que volta a respirar, que volta a pulsar e volta a se reconhecer nos espaços, inclusive, né, de poder. Então, acho que é só deixar esse início e dizer que a gente também tem muitas pessoas aqui acompanhando via Zoom, tá? A reunião de hoje. A gente está com 31 pessoas, então, acompanhando via Zoom. A gente abriu também essa possibilidade, porque a gente sabe que sábado de manhã talvez não fosse um horário mais apropriado, inclusive para os artistas, né? Que muitos trabalham
durante, inclusive, a sexta-noite, e acabam não conseguindo ir durante o final de semana. Mas a gente tinha essa agenda prevista, então a gente não queria... as agendas têm sido bastante intensas, a gente não estava conseguindo fechar. Então, já de imediato, eu vou passar para o Binho a palavra do Ministério da Cultura, ele que é da Secretaria dos Comitês de Cultura, para fazer a fala inicial. Binho, nos escuta? Alô, me escutam? A gente escuta, isso. Te vê Que também. ótimo. Eu mudei um pouco o ângulo da câmera aqui. Bom dia, obrigado pela possibilidade. Reafirmo aqui o compromisso do Pedro Vasconcelos, estava bastante disposto de estar participando, mas imprevistos. A vida é vivida e tem seus planos, né? Então, o Pedro teve esse imprevisto, mas que bom que a gente tem uma equipe aqui disposta para dar conta da coletividade. E nessa coletividade agora também, Mari aí no Sul tá dando os passos para estar integrando conosco, inclusive. Que bom que ela está aí com vocês também, presencialmente. Saudar aqui todas, todos, todes. Dizer que hoje é um grande dia também, não só ontem, hoje também é mais um grande dia. No caso, para Paulo Gustavo, é mais um grande dia, porque agora começa julho. Então, desde maio, dissemos que 11 de julho era o último dia para subir planos de ação na plataforma Transferegov. Então, a gente sempre falou 11 de julho, 11 de julho, e já chegou no dia 1 de julho. Então, hoje é um grande dia que inicia aí mais uma corrida para várias cidades do Brasil se despertarem para essa corrida final aí da, das últimos dias, né? Uma semana e pouquinho aí. Eu estou falando aqui de Brasília, componho, como a deputada comentou, componho a Secretaria dos Comitês de Cultura, então aqui saúdo e represento nossa gestão aqui, governo Lula, ministra Margarete, secretário executivo Márcio Tavares, na Secretaria dos Comitês de Cultura, a secretária Roberta Martins, que inclusive estava acompanhando tanto a ministra como também nessa viagem que Pedro estava ali junto. E nessa Secretaria dos Comitês de Cultura são 3 diretorias. Então, o Pedro, ele é o diretor da Diretoria de Articulação e Governança, tem também a diretoria do Sistema Nacional de Cultura, que é o Lindivaldo Júnior, conhecido como Júnior Afro, e a diretoria de assistência técnica para estados, Distrito Federal e municípios, que o diretor é o Tiago Rocha Leandro, e eu estou o coordenador geral, coordenação geral de orientação e capacitação para estados e municípios. Então a gente tem feito aí todo um trabalho no presencial, foi o Circula Minc, mas enquanto pedagogias, metodologias de orientação e capacitação, procedimentos para garantir a melhor difusão da informação com formação, a gente fez várias plenárias, estou vendo aqui a Dinorá, por exemplo, Dinorá também é da nossa operativa nacional, da Paulo Gustavo. Então, antes mesmo da regulamentação da Paulo Gustavo, a gente já tinha feito plenárias em todos os estados, muito passando inevitavelmente pela nossa diretoria, passava por toda a secretaria, mas muito pela nossa diretoria. E depois da regulamentação da Paulo Gustavo, a gente teve, logo na sequência, ainda em Salvador, o seminário da Paulo Gustavo, coordenado por nós, e na sequência, o que a gente chama de Circula Minc, que foi presencial em todos os 27 também, incluindo o Distrito Federal, que encerrou essa semana, no caso, o Circula Minc. Muita gente olhou o Circula Minc e não viu todo o outro trabalho que a gente continuou realizando contínua e permanentemente. Então, a gente tem plantões de atendimento, recomendo muito
Para quem quiser, puder, pode acessar. O foco ainda está direcionado para as prefeituras que não subiram planos de ação, porque esse é o primeiro grande desafio dessa etapa ainda, mas está lá agendado, pode acessar e participar. Os plantões agora se tornaram diários nessa reta final, desde a semana passada, essa semana completa foram todos os dias. Então temos esses plantões de atendimento também, fora os nossos números que não param de tocar. A gente tem o nosso e-mail da LPG, mas dizer que essa diretoria, nesse contexto, quando a abertura aqui dos trabalhos comentam nessa retomada da cultura, retomada democrática do Brasil, eu sempre gosto de reforçar que é a da cultura da democracia participativa também, né? A Paulo Gustavo aborda as questões de participação social. Na sequência da agenda política de 2023, teremos as conferências de cultura, e na sequência também, em paralelo, dá para dizer, tanto a Paulo Gustavo com seus acúmulos, quanto também se inicia daí em breve a Lei Aldir Blanc II. Então, tudo que conseguirmos trabalhar enquanto perspectiva de participação social é a tônica do momento, é o tom político das relações que devem ser dadas daqui para frente. Então, nessa minha saudação é que eu parabenizo por essa atividade que foca já nos projetos, né? Como título do convite. A gente já está tratando, portanto, num desdobramento aí na cidade, mas sempre tratando com uma perspectiva metodológica da participação social. Então, os comitês é isso também, o estímulo e fortalecimento dos conselhos de cultura é isso também, e essa questão de participação social é parte de regramento, não é uma questão de opção, é regramento, em etapas específicas, mas é regramento obrigatório nos procedimentos da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc II. Então, a nossa diretoria se coloca à disposição para tirar todas as dúvidas do que pensarem sobre possibilidades de projetos, que é a pauta de hoje, para Paulo Gustavo, mas abertos a tantos outros temas que fazem sentido a gente estar discutindo nessa retomada democrática e da cultura da democracia participativa na agenda de 2023 do Brasil. Então, muito obrigado, passo a palavra e fico à disposição para perguntas, fico um tempo aqui acompanhando com vocês. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, Binho. A ideia, a gente vai, a Mari Martinez vai apresentar mais detalhadamente toda a questão do edital, e aí depois a gente vai abrir para as perguntas, e aí eles vão também tirando as dúvidas, tá? A gente tem a Dinorá, que está também acompanhando via Zoom, que é da Operativa Nacional dos Comitês, do Paulo Gustavo, e a Consuelo Valandro, que ela é também conselheira do Conselho Estadual de Cultura. É presidente. Então, Mari, é contigo. Aí. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Queria agradecer a deputada Denise pelo convite, assessoria, Ramon. Um prazer, né, estar aqui em Caxias. Trabalho, né, atualmente estou na assessoria da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, também nessa construção, né, dessa capilaridade regional que o Ministério da Cultura vai ter, que em breve vai estar também muito mais próximo, né. Queria saudar o Binho, aí que a gente vem acompanhando, né, o trabalho intenso do Ministério da Cultura, né, de união e reconstrução. Também o Pedro Vasconcelos, que teve essa questão no aeroporto, né? O MINC, como trouxe o Binho, literalmente está circulando todo o país, né? Nesse processo intenso da Lei Paulo Gustavo. Saudar o vereador Lucas. Muito obrigada aí pelo convite. Recentemente estive em Caxias, aqui também na Câmara, conversando, né, a convite da vereadora Rose. Então, acho que essa vai ser, né, a nosso clima assim, de emergência permanente, né, da área cultural. A gente vai se encontrar muito e dialogar muito. Eu preparei aqui, então, uma apresentação. Vou tentar passar assim, um pouco mais rapidinho, para também a gente ter o tempo das perguntas, né? E aproveitar que o Binho também está aqui. Se pudesse colocar no vídeo. Então,
né, a gente, como trouxe o Binho, né, vem trabalhando, né, a Lei Paulo Gustavo, que ainda, né, poderia ter sido executada anteriormente, né, no entanto, sofreu esses vetos, né, por parte do antigo governo federal. E com o retorno do governo Lula à presidência, né, com a reconstrução do Ministério da Cultura, agora em 2023, então, vai chegar o momento da gente executar esse valor de mais de 3,8 bilhões, né, que são o maior recurso, né, da história no investimento do fomento cultural. Pode passar para a próxima. Então, a gente chama, né, a Lei Complementar 195/2022, a Lei Paulo Gustavo, que então compõe, né, junto com a Lei Aldir Blanc, esse novo marco da organização política, né, da comunidade cultural e do seu envolvimento com as políticas públicas. Porque ela vem encharcada dessas questões, tanto da descentralização, né? A gente recebeu a visita da ministra Margarete, né, que também deu o tom dessa questão da descentralização dos recursos, né? São 3,8 bilhões que vão ser repassados para todos os municípios e estados brasileiros, e também vem com esse símbolo muito importante da participação popular, né? Por isso que a gente está aqui também dialogando, e essa questão da participação popular está na lei, vai ser um grande processo democrático, né, de construção dessas políticas públicas e da luta, né, para fazer também esses recursos chegarem na ponta. Pode passar. Então, também dizer, sempre é importante a gente trazer nesse debate, né, que esses 3,8 bilhões, eles são vindos do superávit financeiro do Fundo Nacional da Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, são recursos da cultura para a cultura, né? Então, eram recursos que poderiam estar sendo aplicados em outras áreas, né? Eram recursos que estavam represados há 6 anos, né? Sem estar repassados, né, para os estados e municípios e através de editais para os fazedores e fazedoras da cultura. Então, com a Lei Aldir Blanc, né, que encontrou voz, né, com representantes, como a deputada, né, agora Denise nos representa na Câmara, na Lei Aldir Blanc, né, o Movimento Social da Cultura se organizou e propôs, né, esse projeto, teve escuta aí de representantes como Benedita, como Maria do Rosário, como Fernanda Melchiona, que construíram a Lei Aldir Blanc, que depois essa construção seguiu, né? E agora temos a Lei Paulo Gustavo com esses recursos que vão estar chegando em todos os estados e municípios. Então, aí chega essa questão que o Binho trouxe de 11 de julho, né? Que é o prazo para os estados e municípios fazerem a sua reivindicação dos recursos que têm direito. Depois a gente vai ver mais detalhadamente Caxias, né? Mas no Rio Grande do Sul, ainda 259 municípios necessitam elaborar o seu plano de ação e enviar na plataforma Transfere.gov até 11 de julho. Né? Então, a gente está nessa roda, também em parceria com o Conselho Estadual de Cultura, com os comitês Paulo Gustavo, com as instituições municipalistas, né, para estar nesse permanente tira dúvidas e garantir que os municípios gaúchos, né, se possível na sua totalidade, façam adesão a essa lei. Pode passar. Então, a questão da Lei Paulo Gustavo, é importante observar que ela traz esse recorte também do audiovisual, né? Essa apresentação, ela tem alguns textos, né, que estão na lei, que a gente fala, a lei, basicamente, ela tem essa questão do artigo 6º, que são os incisos que vão tratar dos recursos para o audiovisual, e daí tem o artigo 8º, que são as demais áreas da cultura. No artigo 6º, e nas possibilidades dos recursos, né, que Caxias vai receber, estão o apoio a produções audiovisuais, o inciso 1º, o apoio a salas de cinema, o inciso 2º, e a capacitação, formação e qualificação no audiovisual, o inciso 3º. No caso do governo do estado, né, também teremos apoio a micro e pequenas empresas, VOD e licenciamentos, e também temos o artigo 8º, o apoio às demais áreas da cultura. Pode passar. Então, a gente tem debatido muito essa questão do audiovisual e também essa possibilidade, né, desse olhar transversal, né, para essa cadeia produtiva do audiovisual e como ela se combina e dialoga com as demais áreas da cultura. Né? Quando a gente fala no apoio a produções audiovisuais, que é o inciso 1º da lei, que é o inciso que vai receber o maior montante dos recursos,
A gente está falando na possibilidade de editais, né, que a prefeitura virá a lançar e que antes deve ser feita esses momentos de escuta e participação. A possibilidade, então, de editais para desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produção de curtas, médias e longas metragens, webséries, telefilmes nos gêneros ficção, documentário e animação, produção de games, videoclipes, etapas de finalização, pós-produção e outros formatos de produção audiovisual. Então, Caxias está com o seu plano de ação aprovado, né? Garantiu os recursos que devem estar chegando. Tem outras prefeituras que depois também a gente pode ouvir como está a situação da Lei Paulo Gustavo no seu município, né? Ainda tem 259 municípios que pretendem fazer essa adesão, então é muito importante a gente seguir, né, nessa circulação de informações. Então, a gente vai pensar que, com os editais que irão para a rua, né, agora, antes deles serem lançados, vai ter esse período importante da participação popular, porque são os editais que cada município vai lançar, que vão trazer essa série de detalhamento, né, de quais projetos poderão aplicar esses editais. Então, claro que a gente já pode ir pensando, né, e nesses projetos de produção audiovisual, mas esse momento da escuta, né, e desse diálogo, né, via Conselho Municipal de Cultura, via Comitê Paulo Gustavo Caxias, né, com a Prefeitura Municipal, que vai dar, então, as diretrizes finais dos editais. Por exemplo, a gente também sempre cita a importância dos municípios pensarem nessas produções audiovisuais, né, de um valor mais baixo, né, que consiga ter uma maior capilaridade com mais projetos. Por exemplo, curtas, documentários curtas, videoclipes, né? E esses editais que irão para a rua, sendo curtas, documentários curtas e médias, videoclipes, os proponentes poderão ser qualquer coletivo, CPF ou organização da cultura, né? Claro que precisa estar aliada a uma equipe, né, que vai trabalhar o audiovisual. Mas, por exemplo, o Carnaval de Rua aqui de Caxias pode pensar num trabalho de documentário curta sobre o processo do Carnaval de Rua, aliado a uma empresa de audiovisual, né? As comunidades de matriz africana também podem pensar num documentário sobre o seu processo de cultura aqui no município, na região, e se aliar com uma equipe de audiovisual e ser a proponente do projeto. Então, nesse momento de diálogo e de escuta, também tem essa possibilidade desse match, digamos, entre as demais áreas da cultura e o audiovisual, que vai ser muito importante também, né, para a gente garantir produções audiovisuais que contem a história da nossa cultura, né, que valorizem toda essa diversidade cultural, porque quando a gente vai ver por demais áreas da cultura, que é o artigo 8º, compreende-se toda essa gama diversa e potente que com certeza Caxias, né, e as cidades da região da Serra têm muita representação. Então, vai existir a parte do recurso do artigo 8º, que vai ser destinada às demais áreas da cultura, mas essas áreas da cultura também podem procurar as parcerias, né, com o setor audiovisual e pensar também em audiovisualizar os seus projetos. Pode passar. Depois tem essa questão da participação popular. Né, na Lei Aldir Blanc, o movimento social da cultura se mobilizou muito e reivindicando certas questões que nos são muito caras, né, como a participação popular na elaboração de todo esse processo. Na Lei Paulo Gustavo, essas questões já vieram avançadas, já vieram na lei. Então, como trouxe o Binho do Ministério da Cultura, né, deputada, a questão da participação popular e da escuta, ela não só é o processo, né, mais democrático, como ela é obrigatória por lei. Né? Então, depois de aprovado o seu plano de ação, vamos entrar nesse grande diálogo permanente, né, com as representações via Conselho, via Câmara de Vereadores, né, com a Secretaria de Cultura do município, para ser debatido e mapeado os potenciais e ver as oportunidades desses editais que vão ir para a rua. Pode passar. Também outra questão importante, eu gosto sempre de lembrar que também foi, né, no nosso Fórum de Ação Permanente pela Cultura, no diálogo com o movimento social, que foi lançada no Rio Grande do Sul, a campanha nacional pelas ações afirmativas e cotas na Lei Aldir Blanc. E agora essa questão também está na Lei Paulo Gustavo, né, na lei, no artigo 17, em que a gente, né, até o Ministério da Cultura tem um compromisso de lançar
uma instrução normativa somente para essas questões das ações afirmativas, mas fala sobre a questão do protagonismo de mulheres, de negras e negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, da população nômade, das pessoas do segmento LGBTQIA+, por meio de cotas, critérios diferenciados de pontuação, editais específicos. Pode passar. E além de toda essa questão, né, das ações afirmativas, nós temos também no decreto de regulamentação a reserva de vagas, que diz que, né, nos editais que vão ter, por exemplo, uma divisão de valor e vão ofertar X projetos, né, X vagas de projetos que serão selecionados. Na regulamentação traz que está na lei, né, essa reserva de vagas de 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas, de no mínimo, né? Então, a gente vai ter não só a reserva de vagas, né, para as pessoas negras e para as pessoas indígenas, mas também a importância de critérios qualificados de pontuação, né, na seleção quanto à população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mulheres, para garantir, né, a democratização e fazer com que esse recurso chegue na ponta e ajude também quem mais precisa, né? Porque a lei ainda ela trabalha com essa questão da emergência, né? A gente sabe que a cultura foi a primeira a fechar, né? E a última a abrir durante a pandemia. E apesar, né, da gente agora estar numa outra situação, num outro patamar quanto a isso, ainda sofremos, né, todos os impactos catastróficos que a pandemia trouxe para a população e para a cultura como um todo. Pode passar. A questão da acessibilidade e buscativa também é uma questão muito importante, né, para a Lei Paulo Gustavo. A questão da buscativa, ela vai ser essencial para a democratização desses recursos. Depois a gente, já vou passar para o próximo slide para não ir demorando muito, que fala sobre os recursos que o Estado do Rio Grande do Sul vai receber. Então, nós vamos ter os recursos para os municípios e depois nós vamos ter os recursos que vão para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. O governo do Estado do Rio Grande do Sul também apresentou o seu plano de ação, foi autorizado agora com a vinda da ministra aqui para o Estado. A gente estava até um pouco assustado, porque já estava também nos últimos, né, e o Estado não tinha apresentado, mas a gente tinha certeza de que o Estado iria apresentar o seu plano de ação e garantir os 90 milhões. E vão ser 66 milhões destinados ao artigo 6º, que é as produções audiovisuais, naqueles 4 incisos, né, nas salas de cinema, nas produções audiovisuais, na capacitação e formação, e no caso do Estado, no apoio a micro e pequenas empresas, e 24 milhões para o artigo 8º, para as demais áreas da cultura. Então, quando a gente também agora vai reivindicar da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, através dos nossos colegiados setoriais, né, que tão bravamente aí também estão lutando por participação, através do nosso Conselho Estadual de Cultura, um debate mais amplo de como o Estado pretende executar esse recurso. 90 milhões de reais, né, também são recursos históricos, e os municípios da Serra, os fazedores e fazedoras de cultura da Serra, terão também acesso a apresentar projetos para os editais lançados pelo governo do Estado, né, das questões que a gente tem ouvido. Existe um compromisso, né, da descentralização, de conseguir contemplar as diversas regiões funcionais do Estado. Então, vai ser uma oportunidade também importantíssima para os fazedores e fazedoras de cultura da região estarem atentos aí aos recursos que o governo do Estado vai executar. Pode passar. E agora, então, a gente chega, né, nesse painel de Caxias, né? Caxias também, né, teve o plano de ação aprovado, vai receber cerca de 3,8 milhões do governo federal para investir no setor cultural da cidade. Então, é importante dizer também, sempre trago esse dado, né, que além, né, do município como um todo, da população como um todo a ser beneficiada, porque quem tem acesso à cultura tem mais qualidade de vida, garante mais bem-estar, é também um impacto econômico, né, de geração de emprego e renda muito importante, que vai ser em todo o estado do Rio Grande do Sul. Somente no estado do Rio Grande do Sul, 4,1 bilhões os setores criativos representam no PIB. E gera mais de 410 mil empregos, né? Então, a Paulo Gustavo também, ela é estratégica nessa questão da geração de emprego e renda. E o recurso de Caxias vai ser dividido nessas linhas, né, como a gente apresentou. No artigo 6º, no inciso 1, que são apoio a produções audiovisuais,
tem cerca de, que é o maior montante do recurso, um pouco mais de 2 milhões. Então, aí que vai entrar a escuta, né, a participação popular, na definição de como esse recurso vai ser traduzido em editais, né, e essas oportunidades vão ser lançadas para os fazedores e fazedoras de cultura. Então, qual é a opinião da comunidade cultural de Caxias, reunida, né, com todo o seu histórico aí de atuação da cultura reconhecido por todo o Estado, do melhor uso desses 2 milhões, né, com 53? Vão ser através de editais de curtas, documentários curtas, de um valor mais baixo, de 50 mil, com X vagas. Também vamos pensar num edital para videoclipes, que vai fazer essa interlocução, interface importante com a área da música. Vamos fazer documentários médias, com um valor um pouco mais alto. Enfim, é esse, né, esse quebra-cabeça, né, que também não tem ninguém melhor para participar da discussão e construir construtivamente, que é o setor cultural do município, né? Depois temos apoio às salas de cinema, os 469.296, né? Essa questão das reformas e readequação das salas de cinema, podem ser salas públicas, né, ou salas privadas, com uma limitação, porque não pega as grandes cadeias, né? Depois temos a capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a festivais e mostras, 235.617. E também temos o apoio às demais áreas da cultura que não o audiovisual, com um pouco mais de R$1 milhão. Então, em todos esses incisos, né, que devem ser traduzidos em chamamentos públicos e editais, que também está na lei, nessa questão da acessibilidade buscativa, né, nos formatos mais facilitados, né, enfim, na possibilidade de terem editais especiais, premiações, pensando nessas comunidades indígenas e quilombolas, que sejam pensados de forma solidária e generosa, para que a população, de fato, consiga acessar, né, e escrever, e ter acesso, né, a apresentar os projetos e poder ter acesso a esse recurso. Quando a gente fala naquelas demais áreas da cultura e vê a grande diversidade que temos, né, a gente pensa 1.117.000, também pensa que tem que ser aprofundado o debate, dialogado sobre qual a melhor forma de divisão desse recurso. Porque dali vai pegar desde o livro leitura, as comunidades indígenas, ao funk hip hop, a música erudita, enfim, toda a cultura popular, os pontos de cultura. Então, bom, vamos também pensar em premiações por trajetória, como tivemos o prêmio Trajetórias na Lei Aldir Blanc no Rio Grande do Sul, com editais facilitados, com possibilidade de inscrição por vídeo. Vamos pensar em apoiar as feiras de rua, com um valor um pouco mais alto, quantas vagas, a descentralização dos bairros. Então, é um diálogo que, a partir daqui, só vai se aprofundar, né? E vai ser, digamos, o tom, né, do debate aí da comunidade. A Secretaria de Cultura está presente, né, o Conselho Municipal de Cultura está presente. Então, é esse agora o desafio aqui, por exemplo, da cidade que já garantiu o seu plano de ação, é olhar para esse panorama, é escutar a sociedade civil, o movimento da cultura e trabalhar para colocar agora esses editais e projetos na rua. Pode passar. Tá. Então, aqui, só por último, é a operacionalização da lei. É possível utilizar os 5% dos recursos para essa questão da operacionalização. A gente tem batido muito em duas teclas, né? Que é a questão de poder utilizar parte desse recurso para oficinas de capacitações descentralizadas nos bairros, como um auxílio permanente, né, para as pessoas escreverem seus projetos, escanearem documentos. Isso pode ser utilizado com esses 5% dos recursos, e também para pareceristas, né, para essa comissão de seleção, para ter uma comissão de seleção idônea, para também liberar os fazedores e fazedoras da cultura da cidade para apresentarem os projetos. Vou parar por aqui, né, para a gente passar para as perguntas e ouvir também as outras representações. E desde já fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Mari. A ideia era dar um panorama geral para a gente começar a fazer os questionamentos, né? Mas também dizer aqui, tem várias pessoas de outras prefeituras, né, que estão aqui participando. A gente tem... e aí é importante dizer que as pessoas podem se inscrever em editais independentes dos municípios, né?
Então, a gente tem visitado a Serra Gaúcha e vários municípios, e alguns municípios têm nos questionado, mas aqui na nossa cidade a gente só tem uma empresa de audiovisual, né? Mas não é só aquela empresa que vai poder se inscrever, inclusive, as empresas podem se inscrever em outros editais. Então, né, às vezes, esse município, por exemplo, estava pensando em não abrir, né, não apresentar o plano de ação, porque senão seria direcionado no entendimento. Né? Então, a gente tem conversado e tentado tirar as dúvidas, né, para que a gente tem um monte de recurso para circular na área da cultura, e a gente precisa que as prefeituras escrevam os planos de ação. Então, aqui também, só registrar a presença do vereador Lucas, né, que está aí com o Miguel, a Titi Lopes, também coletivo de artistas de Eldorado do Sul, a Poliana Sepúlveda, vice-presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Cultura e conselheira do Conselho de Cultura do Piauí, também está participando. Eu vi a Carla, também secretária de Cultura de Antônio Prado, também registrar a presença. E o Binho já quer falar. Mas o pessoal já vai se inscrevendo com a Márcia ali para tirar dúvidas, e aí a gente só vai pedir que o pessoal se apresente e fale aqui da tribuna para o pessoal do Zoom poder ver, né, e poder ouvir também, porque a gente precisa, né, fazer a... Binho, é contigo. Pessoal, eu peço desculpas porque realmente não vou conseguir ficar o tempo todo das perguntas. Vocês estão muito bem respaldados com a Mari, que fez uma boa apresentação aí. Parabéns, Mari. Eu só pedi a fala por dois motivos. Primeiro, para me despedir da saída aqui, né? Não só desligar a câmera, desligar o microfone e nem dar tchau. Então, de fato, eu vou precisar sair. Então, nesse primeiro momento, uma fala já de... para legislar. Por Eu isso vou que precisar... nós temos uma lei editada em âmbito... Tem gente falando junto aqui. Parou. Mas eu queria comentar só uma questão que acho que vale a pena, dessa fala última agora, que é reforçar que o que é do artigo 6º, pessoal, eu sempre comento que é para todas as áreas artísticas e culturais. Não são recursos do audiovisual, não são recursos pro audiovisual, são recursos de todas as áreas artísticas e culturais via audiovisual. Isso muda muito quando a gente comenta dessa maneira, porque o artigo 6º permite que não só empresas possam acessar o que é via audiovisual, podem ser pessoas físicas, e podem ser pessoas que não necessariamente são do meio audiovisual. Com isso, a gente não está desvalorizando o setor do audiovisual. Pelo contrário, a gente está abrindo a possibilidade de ter várias pessoas proponentes, porque a lei parte desse princípio, dela ser acessível, né, para ser acessada por todo o setor artístico-cultural. Então, na modalidade, por exemplo, videoclipe, é o exemplo mais objetivo e material de trazer o exemplo de que pode ser a pessoa musicista, né? Pode ser um músico, a pessoa da música, a propor um projeto de videoclipe. Não precisa necessariamente ser uma empresa do audiovisual para propor um projeto de videoclipe. Então, é importante a gente reforçar dessa maneira, porque na paralela comparativa, as tradições que podem vir a ser registradas em mini documentários, né, que retratam a realidade da cidade, do estado, também podem ser feitas, por exemplo, pelas pessoas que integram culturas populares e tradicionais. Elas podem ser as proponentes dos projetos no que são recursos via audiovisual. Elas não são limitadas a serem do audiovisual. Então é importante a gente ter essa grandeza generosa que a lei possibilita, porque esse é o princípio da origem da lei, inclusive. Porque se não fosse para ser dessa maneira, era só a gente dar sequência com editais da Ancine. As editais da Ancine que vão restringir o tipo de empresa, o tipo de CNAE, o vínculo com a Ancine oficial, formal, obrigatório. E a Paulo Gustavo não é isso. A Paulo Gustavo, portanto, vai permitir que muitas pessoas possam estar participando desse certame via artigo 6º, que trata via audiovisual, mas é para toda a área artística e cultural. Então, parabéns, Mari, pela apresentação, parabéns vocês pela atividade. Esse debate, eu sei que não vai se encerrar aqui. Exato. Comento isso porque
A lei torna isso obrigatório de ter processos participativos na construção dos editais, e é depois da construção dos editais é que a gente vai ter, portanto, os tipos de projetos que vão poder, de fato, acessar os recursos. Reforço, as cidades subam planos de ação, podendo ser planos de ação simplificados na plataforma Transferegov, porque toda a conquista da Paulo Gustavo, ela só se efetiva na prática se tiver essa cogestão, a parceria dos estados e, no caso, os municípios agora poderem subir o plano de ação. Sem ter plano de ação, não tem recurso, não tem projeto, não tem edital e nada desse debate se concretiza na prática. Então, etapa 1, municípios façam adesão, plano de ação simples, genérico, o suficiente minimamente para fazer acesso aos recursos chegar para os munícipes. Obrigado, pessoal. Parabéns pela atividade. A gente volta a se falar sempre que necessário. Reforço, os plantões continuam, o e-mail está à disposição e os nossos telefones também. Vou dar sequência para vocês fazerem a rodada de perguntas e respostas entre vocês. Confio em quem está aqui, todo mundo compondo no presencial e no online, mas eu realmente preciso dar sequência aqui com outro compromisso que eu já tinha. Um grande beijo, um abraço, bom fim de semana. Obrigada, Binho. Obrigada. Pode achar que a gente vai incomodar de ignorar aí, o pessoal que está no online também, sinta-se a Consuelo, todas que quiserem contribuir também, ajudar a tirar as dúvidas. Então, o primeiro inscrito é o Nelson, do Comitê Paulo Gustavo. A gente vê na tribuna, também registrar a presença do Géder, representando o PT de Antônio Prado. Bom dia. Sou Nelson, sou músico, poeta, cultural, e após o dia 20 foi, né? A provocação da Mari, né, nós decidimos criar um comitê para usar o Carteiro do Sul. Ontem nós fizemos uma primeira reunião presencial, do WhatsApp, isso é toda hora, né? Fizemos uma primeira reunião e a gente se organizou, né, pelas linguagens artísticas, funções, e fizemos um debate rico. Está na lei, na regulamentação, né, de que a participação dos batedores e de cultura, né, é a parte constitutiva dessa lei. Nós reconhecemos, no nosso debate, de que é necessário que a gente amplie e formalize essa participação, né, com a presença não só da cultura, não só do conselho, né, mas também do resto do movimento cultural. Nós vamos levar essa proposta para o conselho de terça-feira, essa reivindicação, de que o movimento cultural faz a parte. Nós reconhecemos que o conselho é importante, mas ele não contempla a totalidade da diversidade da produção, né, e do fazer cultural. Então, vamos apresentar essa reivindicação de poder fazer parte da discussão desses editais. Outra coisa que a gente tirou ontem, que é fundamental que aqueles 5% sejam utilizados para pareceristas e sejam utilizados para formação. Na companheira Poliana, teve exemplos maravilhosos da dificuldade que é fazer currículo, para alguns artistas, alguns fazedores de cultura. Então, para começar por aí. Então, nós precisamos focar na questão da formação e no auxílio para que chegue para todo mundo. Nós não podemos deixar que volte nenhum recurso a Brasília. Esse é o objetivo. E nós não podemos deixar que ninguém fique de fora. E para a gente ter que garantir o máximo da democratização e descentralização. Essa é a preocupação do comitê, né, que está aberto, que ontem foi maravilhosa a nossa reunião, né? E nós vamos querer caminhar juntos na construção desses editais, né, e na melhor partilha desses recursos para que cheguem para mais gente de maneira mais descentralizada. Queria deixar isso, tá bom?
Obrigada, Nelson. Parabéns aí pelo trabalho do Comitê Caxias. Gabriel Schmidt. E depois a Poliana. Poliana Abreu, que está aqui. A todos, eu acho importante ressaltar que eu participei de alguns encontros da UNIC na participação desse projeto também, e essa descentralização ela é importantíssima, porque como o Binho falou agora há pouco, alguns recursos não são específicos do audiovisual, eles podem ser utilizados em outras funções. A gente tem artesãos que fazem parte da cultura de Caxias também, então a gente tem que valorizar isso. O artesanato ele é essencialmente cultural, né? Então a gente não pode ignorar isso, e é muito importante ressaltar que durante a pandemia e pela criação dessa lei, né, essa lei se deu pela dificuldade que muitos artistas tinham de conseguir recurso. Então, acredito que se a gente puder disseminar essa informação para o maior número de pessoas possíveis e auxiliar, assim como o Nelson falou, a gente tem a questão que a Poliana trouxe da dificuldade dos currículos, que é o inicial, né? É o ponto inicial, às vezes, para ser aceito um projeto. Então, a gente precisa ter atenção nisso e ajudar quem está por perto. Eu acho que, eu sempre digo para muita gente, disse aqui em outras oportunidades, eu me considero uma pessoa privilegiada por ter acesso à internet, por ter conhecimento, por ter formação, sabe? Mas eu reconheço que tem muitos artesãos bons, pessoas boas, que fazem trabalhos excelentes e que não têm esse mesmo privilégio que eu tive, mas merecem muito ter acesso ao recurso. Então, a gente precisa deixar um pouquinho o nosso ego de lado e compartilhar com todas essas pessoas para a gente poder agregar o maior número de pessoas nesse projeto, fazer que essa receita realmente seja utilizada para pessoas que estão precisando. Isso acho que é o mais importante, acho que é um ponto central do governo federal, sempre foi isso, essa questão da participação social toda. Era isso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Poliana. E depois a nossa secretária Cris. Bom dia, gente. Essa é a primeira vez falando nesse microfone aqui. Geralmente eu fico gritando ali de cima. Então, a questão que eu trago é a seguinte, é relativa ao que o Nelson falou e o Gabriel trouxeram também, que a gente está trabalhando no currículo de artistas, né, que tem dificuldades. Eu acho que a gente tem que saber um pouco de tudo quando a gente faz arte, mas o artista não é obrigado a compreender processos burocráticos e tudo mais, né? Isso foi uma das coisas que me fez deixar de lado um pouco o meu processo artístico para entender um pouco mais o processo cultural e dar algum auxílio. E em relação a isso, a gente tem aqui na cartilha da Lei Paulo Gustavo que o recurso da lei pode ser utilizado para atividade de operacionalização, como a gente tem trazido aqui. Desses 5%, pode ser separado para oficinas, minicursos, atividades para sensibilização de novos públicos e realização de busca ativa para inscrição de propostas. Eu estou muito nessa função de busca ativa para novas propostas. E aí eu gostaria de saber se nessa capacitação ela deve ser e unicamente, exclusivamente, oferecida pelos sujeitos da Secretaria da Cultura, ou se a gente consegue inserir, assim como parceiristas de fora, dentro desse processo, pessoas que já estão fazendo parte dessas capacitações, mas sem um recurso, porque fica difícil, muitas vezes, estar auxiliando sem ter grana, né? Então, queria saber se tem como inserir dentro desse processo dos 5% algum tipo de auxílio para quem está fazendo isso. A gente já tem conversado com a Secretaria de separar momentos para fazer essas atividades, né? Nós temos esse suporte, mas tem essa dúvida, assim, ainda tenho que conversar com o pessoal da Secretaria também, né? A gente deixou por alto. E sobre o que o Gabriel falou, a gente tem que prestar atenção, a minha terapeuta sempre fala, né? As palavras têm
seus lugares. Então, eu também já considerei que nós somos privilegiados por ter alguns acessos e tudo mais, mas nós temos direitos adquiridos, né? Então, o que é privilégio e o que é direito adquirido, né? Essa participação social é um direito adquirido, e eu quero saber se tem como fazer parte desses direitos adquiridos, a gente poder estar dando algum suporte financeiro para quem vai estar se mobilizando para fazer essas capacitações, né? Que já estão acontecendo, mas tem que ser prolongadas e ampliadas a nível de órgãos públicos. É isso, gente. Obrigada. Boa discussão para nós. Obrigada, Poli. Cris? Fazer que nem a vereadora Estera que sobe no banquinho. Bom, Poli, se foi a tua primeira vez, é a minha também. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentando a deputada Denise, né? Cumprimento a todos os presentes. Mari, é um privilégio de novo te ouvir, né? Ramon, obrigada pela parceria de sempre, pelas trocas contínuas. E de todos, de vários dos presentes, né? Porque a minha fala é justamente nesse sentido. É dizer que a gente começou com as escutas ativas, né? Logo que saiu o decreto, em meados do ano passado, né? Em agosto ainda, de 22, e desde lá a gente vem, então, se aproximando cada vez mais e ouvindo a comunidade. Já temos a participação de muitas pessoas, colhemos muitas sugestões e ideias que estão sendo levadas em consideração. Fizemos também escutas ativas presenciais, fizemos consulta pública online, nós temos o nosso canal por e-mail que a gente recebe, poderia dizer que diariamente estamos recebendo pessoas na secretaria, né, em todas as nossas casas, não só na estação férrea, para essa escuta e essa troca. Como bem disseram, então, a Secretaria da Cultura, né, a Prefeitura de Caxias aderiu ao programa, nós já assinamos o termo e agora, então, estamos aguardando o momento de receber a verba. Mas sem, então, suspender o processo desse trabalho todo, a gente já pensa, então, nos nossos editais, né, e no formato deles, sendo que que serão contemplados todos os incisos, tá? O inciso 1, 2 e 3 do artigo 6º e também o artigo 8º das outras áreas, com aqueles valores que foram explicados. Queria dizer também que o município de Caxias do Sul está à disposição dos outros municípios que eventualmente não tenham aderido, para a gente possa auxiliá-los, né? Então, eu posso disponibilizar o meu celular, os nossos e-mails. Então, fiquem bem à vontade de solicitar a deputada, né? Ela tem o meu contato, que a gente está aberto a poder estar junto nessa, para que nenhum município deixe de aderir. Ainda assim, dizer que na reunião de terça-feira do Conselho, então, vai ser discutido esse assunto, vai ser conversado sobre isso e sobre essas construções até agora, com a Lei Paulo Gustavo aqui na nossa cidade e com os nossos editais. Me pega muito, né, quando a Mari fala em relação a gente ter uma postura generosa e solidária. Eu e o Ramon temos falado muito sobre isso, para que as pessoas se desapeguem um pouco de pensar só em si, né? E de também estender uma mão, que vem junto também com o que está sendo falado aí, no auxílio ao pessoal a apresentar a sua proposta, mas não só isso, é de chamar para os seus projetos, né? De querer estar junto com outras pessoas também, para a gente fazer justamente que esse valor seja bem utilizado aqui na nossa cidade. Além disso, eu queria dizer que a Secretaria da Cultura está empenhada e já organizada, tá? Para ter alguns pontos de inscrições de projeto para aqueles que possam ter dificuldade na apresentação, além de pontos tira-dúvidas
e que já são hoje pontos de escuta, tá? Terá um núcleo no Arquivo Histórico, no Ordovás, na Estação Férrea, e também, assim como a lei prevê, e em cumprimento dela, também disponibilizaremos o formato verbal para apresentação da proposta para aqueles que não tenham condições de escrever a sua proposta, né? Isso também vai estar já está no nosso horizonte e na nossa capacidade instalada. Acho que, no âmbito geral, é mais ou menos isso. Eu fico à disposição também para que a gente possa tirar algumas dúvidas, caso apareçam. E acho que é isso, gente, tá? A Secretaria da Cultura fica na Estação Férrea, o telefone é 3901-1388, e nós estamos junto nessa batalha por bem aplicar essa grande verba que está vindo para cá, tá bom? Obrigada. Bom, acho que a gente passa agora para a Mari, depois a gente abre de novo, porque tem mais perguntas aqui. Então, daí a gente faz 2 blocos. Pode fazer a pergunta, então, Cris. A minha pergunta, Mari, não sei se tu pode nos ajudar, ou que a gente possa buscar essa informação, mais ou menos quando que essa IN vai ser editada, porque para nós ela é bem importante, porque a maior parte das dúvidas, né, Ramon, elas perpassam por essa questão de como contemplar, né, porque a gente sim, isso já é certo, que ou pelas cotas, ou pelos critérios de pontuação, nós vamos praticar as ações afirmativas, contemplar as minorias, isso já está posto, né? Isso já está muito claro para nós. Mas aparecem algumas dúvidas, né, de como a pessoa pode daí propor e incluir, para que não sejam meras pessoas para que o projeto ganhe ponto, por exemplo, né? Que seja uma valorização e uma ação afirmativa de fato. Obrigada. Obrigada. Então, Mari, daí em seguida a gente retoma as inscrições. Não, importante, né? Todas as pontuações e o diálogo. Sobre a questão, então, de né, se essas pessoas que fazem já esse trabalho, né, voluntário de capacitação e busca ativa, elas sim, né, quando a prefeitura vai executar o recurso dos 5%, pode ser para diferentes ações, né? Então pode ser para os pareceristas e pode ser também através da contratação, por exemplo, de uma entidade que vai garantir uma equipe, né, de pessoas que vão ter essa ajuda também financeira para prestar esse atendimento de capacitação e formação, né? Também, sim, isso. Também, né, essa contratação da operacionalização, né, pode ser através de uma entidade ou através de uma empresa que vai prestar esse serviço, né, de assessoria e operação da lei, né. Também sabemos que tem muitos municípios que têm essa dificuldade, por exemplo, de recursos humanos. Claro, Caxias é um grande município, né, e também podem, através desses 5%, né, garantir um pessoal administrativo qualificado para fazer a burocracia, para escrever os editais. Essa é uma questão muito importante. Porto Alegre, por exemplo, colocou, né, dentro desses 5%, o cidadão ele pode entrar na plataforma Transferigov, logar com seu CPF, fazer uma busca ali e ter acesso aos planos de ação aprovados de todo o Brasil, né? Claro que a gente às vezes baixa também, compartilha nos grupos de WhatsApp, mas Porto Alegre prevê oficinas, né, de capacitação para elaboração de projetos e também vai prever, por exemplo, uma assessoria específica para a questão com os povos originários e a relação com os povos indígenas. Essa questão da instrução normativa sobre as ações afirmativas, acredito que deve chegar tão breve, talvez passado 11 de julho, não sei, talvez venha antes, mas também como está essa questão muito forte, né, que o Binho trouxe, que é também um foco único agora, nesse momento de mobilizar todos os estados que faltam para aderir ao plano de ação. Talvez logo após os 11 de julho venha essa instrução normativa das ações afirmativas, né? Então, essa questão, ela também da reserva de vagas, ela é muito ligada ao próprio proponente, né? Proponente, né, se
é uma pessoa negra ou uma pessoa indígena, porque, como bem disse o Binho, em todas as em todos até os editais de audiovisual, que não forem longas séries e telefilmes, o proponente do projeto do audiovisual, ele pode ser qualquer coletivo, cidadão, micro e pequena empresa de todas as áreas. Isso é bem importante a gente internalizar e depois a gente ajudar, né, esses fazedores e fazedoras de cultura a pensar como audiovisualizar os seus projetos. Então, não precisa ser uma empresa do audiovisual. Claro que na equipe do projeto ele vai se aliar a profissionais do audiovisual para conseguir executar esse projeto, né? E depois, na outra gama, né, da diversidade que é citada na lei, daí pode vir em critérios, né, de qualificação. O projeto tem uma equipe formada com mais de 50% de mulheres, questão da LGBTQIA+, pensar ali nos critérios de pontuação qualificada. Mas eu acho que o Ministério em breve está lançando essa instrução normativa, que vai ser também um modelo muito importante para todos e todos os municípios. Vamos lá. Everson Marca. Depois a Rúbia Frisso. E depois a Carla Antônio Prato. Dizer que se tem também a Consuelo Valandro, né, nossa presidenta do Conselho Estadual de Cultura, e a Dinorá, da Operativa Nacional, e quiserem complementar nas respostas ali também e pedir, por favor, que elas também estão muito inteiradas de todo o processo e estão nessa força-tarefa junto. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a deputada Denise, em seu nome, todas as pessoas que nos acompanham, tanto aqui presencialmente, como no modo virtual. Eu já estive, no ano de 2020, em estrutura governamental, e, à época, a gente operou a Aldir Blanc. Hoje, eu atuo como agente cultural, fazendo a ponte entre artistas e o acesso aos recursos. E eu tenho uma dúvida bem pontual, ouvindo o Binho, né? Eu já participei de 3, 4 capacitações, mas me ocorreu algo que eu não tinha me dado conta, né? O artigo 6º, ele é claro, o resultado tem que ser atividades audiovisuais, são produtos audiovisuais. E o artigo 8º, eu entendo que eram projetos livres, que o resultado não necessariamente é um produto audiovisual. É isso? Porque quando ele disse é pelo audiovisual, eu entendi que também os do artigo 8º... Ele está trazendo essa importância. Temos o artigo 8º, né, que é as demais áreas da cultura, que podem ser todo e qualquer tipo de projeto, inclusive premiações que nem resultem, né, a um projeto em si, mas uma premiação pelo histórico cultural, né, do indivíduo. E o que ele ressaltou é que no artigo 6º, que são produtos audiovisuais, essas outras linguagens também podem pensar produtos audiovisuais, né? E mas o resultado, só para exemplificar, se eu sou músico, eu posso apresentar um projeto para oficinas de música que não resultem num produto audiovisual. Pelo artigo 8º, com Pelo certeza. artigo 8º, Uhum. tá. Que eu fiquei em dúvida, senão, de repente, o artigo 8º também tem que resultar num produto audiovisual. Não. Você pode, como músico, por exemplo, né? Você pode apresentar um projeto no artigo 8º, por exemplo, né, capacitações, aulas, né, de música ou gravação, né, do meu trabalho de música, né? Mas como músico, por exemplo, se através do artigo 6º a prefeitura lançar editais de videoclipes, você poderá também se inscrever nos editais do audiovisual, né, CPF ou micro e pequena empresa da área da música, pensando num projeto de audiovisual. Ok, só para finalizar, né, como eu já estive em atuação na área governamental e hoje atuo como agente cultural, o que eu percebia lá atrás e que eu percebo agora, porque eu sou de Nova Prata e as pessoas lá me procuram muito, né? Os artistas, né, em geral, eles têm uma produção artística, né, mas não a produção de projeto. Né? E essas burocracias não são muito afeitas, os artistas não são muito afeitos a essas questões burocráticas. Então, é importante, né, que todos os municípios utilizem este valor dos 5%, se
né, para que haja capacitação para pessoas, né, auxiliar os artistas a chegarem lá. Porque tem que haver essa ponte, né, para acessar os recursos. E depois, para auxílio na execução dos projetos. Né, porque a gente já viu, né, muitas vezes as pessoas alcançam o recurso e na hora da execução do projeto acabam se embananando, se embaralhando, e aí a gente vê inúmeros problemas posteriores. Mas então é isso. Esclarecida a minha dúvida e essa sugestão para que os municípios, de fato, façam essas capacitações para que a gente tenha mais e mais pessoas qualificadas para auxiliar os artistas a alcançarem esses recursos e bem executarem esses recursos. Obrigado. Obrigada, Everson. A Rúbia. Como é que é? Sem banquinho ou com banquinho? Bom dia, colegas e amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradecer à deputada Denise, agradecer à secretária, a presença da Mari, do Ramon, a Mari que generosamente já está 2 vezes em Caxias em curto espaço de tempo. Eu queria me manifestar aqui como atual coordenadora do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, também como membro do Conselho Municipal de Cultura. Dizer que há 10 anos atrás nós estávamos abraçando o Congresso Nacional na 3ª Conferência Nacional de Cultura, lá em Brasília, como delegada que fui eleita em Caxias e depois pelo Estado para representar dentro da conferência, e dizer que naquela época nós já estávamos pleiteando por essa liberação desses recursos dos fundos, né, do fundo a fundo, do Sistema Nacional, Sistema Estadual e Sistema Municipal de Cultura. Pelo que consta, até prova em contrário, Caxias foi a primeira cidade a construir o seu Plano Municipal de Cultura, inclusive publicado no formato de um livro, já estamos no 2º Plano Municipal de Cultura. Então, há um engajamento realmente muito grande da comunidade cultural, que teve um estranhamento aí num certo período político, mas que se recupera e se regenera de forma muito orgânica, graças a Deus, né, para todas essas atividades. Então, colocar o Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio à disposição, também faço parte ali do comitê, né, do audiovisual dentro da comitê criado pela Secretaria e pelo Conselho, enfim, com outros colegas, e que estamos à disposição para ajudar quem quer que seja, que precise alguma orientação, e também auxiliar na questão da memória e patrimônio, se alguém precisar de algum tipo de orientação mais pontual, porque nós somos um colegiado que abrange muitos municípios do Rio Grande do Sul. Acho que é pela primeira vez, inclusive, que tem a presidência no interior, né, do estado, e com muito orgulho e com muita responsabilidade. E estamos todos tentando ser multiplicadores das leis, né, principalmente agora da Paulo Gustavo, e auxiliar as pessoas, assim como o Gabriel falou há pouco. Estamos à disposição de quem quiser tirar dúvidas dentro do nosso conhecimento, né, e com auxílio luxuoso, né, dessa mesa que eu sei que vai nos auxiliar também. Então, agradeço e acho que é uma grande oportunidade da comunidade cultural de Caxias e região se fortalecer por meio dessa e das outras leis que estão indo aí, graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada, Rúbia. Carla, diretora de Cultura de Antônio Prado. Enquanto ela se desloca, já vou aqui lendo a pergunta do Anderson Bosch, do Mato Grosso do Sul, que está aqui também acompanhando pelo Zoom. Ele diz: como se dá a instalação de um comitê da Lei Paulo Gustavo? Como garantir que os comitês sejam democráticos de verdade? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou a Carla, sou diretora de cultura do município de Antônio Prado e também sou suplente no Conselho Estadual de Cultura na cadeira do Patrimônio e Memória. E é uma alegria estar aqui, Denise,
numa audiência pública aqui em Caxias do Sul, promovida pela nossa deputada federal, né, que muito nos representa aqui em toda a região, e que é uma grata satisfação tê-la na Comissão de Cultura, Denise. Particularmente, eu fico muito feliz de estar aqui e saber que a gente tem você lá. E queria cumprimentar a Mari também, Ministério da Cultura, teu nome, o Pedro, saudar a volta do Ministério da Cultura. A gente tem agora um escritório regional que vai nos atender especificamente no Rio Grande do Sul, e isso é uma novidade para o MINC, o MINC que deixou de existir e agora que volta a respirar e se reconstruir. Então, Mari, a tua presença simboliza isso aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto à Regional Sul do Ministério da Cultura em 2011 e 2012, quando era a Regional Sul que atendia Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a gente sabe de todo o esforço que era feito, né, Rúbia? E agora ver que a gente tem um escritório técnico que vai nos atender diretamente aqui no Rio Grande do Sul, a gente já sente a diferença, né? Desde agora, na implementação da Lei Paulo Gustavo. Eu queria dizer também, cumprimentar a Magali e a secretária aqui de Caxias, né? É um prazer estar aqui com vocês, dizer que Antônio Prado está logo aí, né? E a gente está junto construindo as políticas públicas de cultura, pensando também no âmbito regional. Eu queria comentar que Antônio Prado tem o Sistema Municipal de Cultura desde 2013, 14, e a exemplo de Caxias, né, que foi o primeiro município que teve o Plano Municipal de Cultura elaborado e publicado, que foi um marco. A gente sempre teve Caxias como uma secretaria que irradiava, né, as políticas públicas de cultura. Eu lembro isso ainda de outros tempos, antes da Rúbia, né, na gestão do prefeito Pepe Vargas, quando Caxias apareceu na cultura do estado do Rio Grande do Sul, né, a capital da cultura e tudo mais, que eu acho que vocês que são daqui têm muito mais lembranças do que eu, né, uma paradense e por algum tempo que morava em Porto Alegre também acompanhava. Eu queria comentar que nós já subimos o plano de ação também, estamos em diálogo com o nosso Conselho Municipal de Política Cultural, já temos um princípio de organização para como vai se dar a distribuição dos recursos. Nós vamos usar os 5%, sim, tanto para busca ativa, quanto para operacionalizar, pagar pareceristas. Estamos vendo também a possibilidade de fazer um curso de elaboração de projetos, né, dentro dessa verba que nos ajude, né, principalmente pessoas que não têm experiência, como foi comentado aqui, com projetos, porque embora a gente já tenha... A gente está indo para o 8º ano consecutivo de editais do Fundo Municipal de Cultura acontecendo em Antônio Prado. Então, é um histórico bacana da gente comentar aqui, né? A Magali sabe um pouco também, que é uma política pública que ficou, né? Perpassou a gestão e ficou. E agora a gente está retomando com força. Esse ano, nós começamos em 2013 com o nosso Fundo Municipal de Cultura com R$20 mil. E agora estamos indo para R$90 mil. Pensem vocês numa cidade de 13 mil habitantes, né? Com, enfim, todas as peculiaridades de ser patrimônio histórico e artístico nacional. Então, a gente tem uma responsabilidade também em relação a isso, né? A Lei Paulo Gustavo vão ser 128, quase 129 mil para Antônio Prado. E a gente vai fazer... usar os 5%, as demais áreas da cultura, a gente está pensando, junto com o Conselho e a comunidade, em somar o artigo 8º com o nosso fundo municipal, já que o fundo atende todas as áreas, né? E a audiovisual, a gente não tem sala de cinema privada, né? Então, eu brinco que a nossa política de acesso à cultura pode ser locar um ônibus para trazer o pessoal para Caxias, para assistir alguma peça de teatro ou cinema. Mas a gente está pensando em equipar o Espaço Cultura, que é um auditório que a gente tem, que faz projeção também, mas que pode vir a ser qualificado com esse valor que a gente tem, que não é muito, mas que é significativo para a gente ali.
E a parte da produção audiovisual, a gente está pensando em dividir em 2 momentos, fazer primeiro a formação, e à medida que tenha realizada a formação, fazer depois o edital de produção. Porque a gente é amador, né? A gente tem alguma coisa, mas a gente é amador, a gente não é profissional, né? Os nossos projetos da Aldir Blanc, por exemplo, foram vídeos para a internet, de temas relevantes, de conteúdo relevante, de roteiros interessantes, mas de pessoas da comunidade, artistas de outras áreas, filmando o seu fazer, né? Então, a gente tem essa indicação, né, Denise e Mari, de como vai ser utilizado o recurso. Estamos trabalhando junto com o IP, também conseguimos empurrar o plano de ação lá para subir nessa semana, nessa perspectiva de atuação, né, de se ajudar, é recurso para a cultura. Eu que trabalhei e também fui para a Conferência Nacional em 2013, Rúbia, lembra? Da nossa delegação, que trabalhei na implementação dos sistemas municipais de cultura por todo o Rio Grande do Sul. Eu queria dividir com vocês e dizer que é um momento muito importante que a gente está fazendo, porque estruturar o sistema, né, plantar, regar, deixar a árvore crescer, a gente fez, né? Mas agora a seiva começa a circular, né? Agora está vindo o dinheiro, e é uma luta de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras de cultura do Brasil, do Rio Grande do Sul, pela implementação, né, pela Aldir Blanc e pela Paulo Gustavo. Então, é um momento histórico, a volta do Ministério da Cultura, o dinheiro fundo a fundo chegando nos municípios. Quem está nessa luta, né, nessa peleia aí há mais de 10, 12 anos, como eu estou, eu fico muito emocionada de estar participando dessa construção. E faço um apelo a Caxias do Sul, não só no âmbito da política da Paulo Gustavo, eu já vou concluir, eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho, mas eu queria trazer um exemplo, porque em 2011, quando eu estava nessa consultoria da Unesco, que era junto com a Regional Sul do Ministério da Cultura, eu estava fazendo o estudo dos sistemas municipais de cultura nos municípios do Rio Grande do Sul e do Sistema Estadual de Cultura. E eu usei como exemplo de objeto de pesquisa a estrutura da Secretaria de Cultura de Caxias do Sul. Porque a Secretaria de Cultura de Caxias do Sul, naquela época, governo Ieda, Mônica Leal é secretária de Estado da Cultura, políticas públicas de cultura sem sustentação e sem dinheiro, Conferência Estadual de Cultura sendo chamada pela comunidade, pelo Conselho Estadual. Caxias do Sul tinha uma estrutura de secretaria que era um organograma organizacional e orçamento que vinha dessa construção histórica, de gestões que se preocuparam e que enxergaram a cultura como desenvolvimento econômico. E aí, na comparação que eu fiz com a Secretaria de Estado da Cultura, Caxias ganhava, no sentido não só de estrutura organizacional, a SEDAC ela era chata, né? Ela tinha vários institutos, várias diretorias, mas pouco pessoal trabalhando e poucas políticas públicas e não tinha dinheiro. Caxias tinha uma estrutura, tinha recurso e estava institucionalizando cada vez mais. E aí veio o sistema, e aí as coisas meio que deram uma boa alicerçada. O apelo que eu faço é no sentido de que a gente teve momentos a Rúbia foi gentil, né, dizer de estranhamento, mas a gente sentiu falta de Caxias na política pública de cultura no âmbito da região. Eu voltei para Antônio Prado, eu não enxerguei mais Caxias. E para nós, Caxias é uma referência. Eu vou trazer meus filhos a Caxias para fruir cultura. A gente quer que tenha Antônio Prado, mas a gente sabe do papel que as capitais regionais, que as cidades, né, metrópoles regionais têm de irradiar política pública e de oferecer produto, fruição cultural também. Então, assim, para além da Paulo Gustavo, para além da Aldir Blanc, mas como política pública, pensem nesse papel regional que Caxias tem para com os municípios pequenos, vizinhos. Então, a gente tem muito que possa ser, né, muito a construir nesse sentido, e eu percebo isso. E Antônio Prado
humildemente está à disposição também para pensar projetos, parcerias, intercâmbios, né? Vocês sabem que um dos direitos à cultura que a gente tem não é só o acesso, né? Não é só a criação, mas é também o intercâmbio, que é ali que ela se constitui, né? E se dá e se transforma. Então, pessoal, muito obrigada. Era isso, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Denise, Mari, prazer em conhecê-lo pessoalmente, Ramon, que a gente se falou só por telefone, né? Obrigada. Obrigada, Carla. Volney. Quem ainda quiser fazer pergunta, pode se inscrever ali com a Márcia, tá? Eu vou subir no banquinho também. Vou subir no banquinho também, né? Bom dia, Mari, Denise, Ramon, secretária Cristina, Magali, todos vocês. Prazer estar aqui. Eu tenho algumas reflexões, alguns apelos e também perguntas. Bom, primeiro, eu queria a gente refletir e pensar, né, nessa possibilidade da Lei Paulo Gustavo, e aí não só, sou daqui de Caxias do Sul, mas assim, não só para o município de Caxias do Sul, mas para todos os municípios, né, que nos ajude a refletir aos secretários como a gente facilita, como a gente pensa mecanismos de facilitar e que esse recurso chegue na ponta realmente. E chegue na ponta rápido, logo. A gente precisa lembrar que o Estado está com uma crise, né, na área do financiamento e do fomento, por questões que vêm desde o federal, por a gente não ter incentivo federal nos últimos 4 anos, nos últimos 6 anos diminuiu bastante, mas nos últimos 4 anos, por falta de ter, né, mecanismos justamente de fomento, como a Lei Rouanet, essas questões. Então, o Estado está vivendo um estrangulamento com a lei estadual e os municípios também um estrangulamento com as suas leis de fomento, o que inviabiliza, né, que os produtores, os artistas, os fazedores de cultura tenham recurso rápido. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela vem para nos dar esse alento, mas ela não pode demorar, né? Então, nesse sentido, a gente tem que lembrar que o ano já está quase acabando para recursos vindo através de editais, né? Então, assim, a todos os secretários e pessoas que estão nos ouvindo da área da cultura, da administração pública do Estado, por favor, pense em mecanismos, premiações, coisas que possam fazer entregar logo esse recurso, porque se for a gente ainda está dependendo dessa instrução normativa das questões afirmativas, está dependendo de chegar o recurso dos municípios, fazerem os seus editais, tem prazo de inscrição, tem prazo, né, de seleção. Acabou o ano, gente. Acabou o ano, e esse recurso, a gente precisa entender que não chegou e não vai chegar de uma forma efetiva em 2023. Até porque se muitos são produtos audiovisuais, eles demoram para ser produzidos, e ao demorar para ser produzidos, demoram para pagar os artistas, né? Porque você não vai pagar antes do artista executar o produto. Então, isso é realmente, acho que um apelo, uma reflexão para que a gente possa fazer. A outra questão também que tem a ver com essa facilidade, essa formação que é essencial, uma formação contínua na área, né, da cultura. A gente tem, eu posso falar aqui de Caxias, né? A gente tem em Caxias grandes produtores culturais, excelentes produtores culturais, mas também existe uma dificuldade, como já foi falado aqui, de artistas, né? E a gente tem que, de alguma maneira, instrumentalizar esses artistas e dar essa formação. Só que isso não acontece do dia para a noite, não vai ser uma oficina, 2 oficinas, um curso. Isso é uma relação
construída, isso cada pessoa tem a sua dificuldade, então assim, e tem também por questões históricas, né, essas barreiras que parecem invisíveis, mas tem de chegar ao outro, então são várias coisas que a gente tem que tentar e precisa olhar e ter esse olhar generoso, né, esse olhar afetivo, então assim, esse é meu apelo. Aí a minha pergunta, né, dentro dessa reflexão, esse apelo, assim, existe, né, quem está mais lá na ponta, na parte administrativa e pensando, né, Mari, secretária Cristina, existe uma previsão, tanto de chegar o recurso aos municípios, uma previsão para que isso seja efetivado, né, e que os artistas possam visualizar, né, os fazedores de cultura possam visualizar, para não acontecer o que aconteceu com a Lei Paulo Gustavo, né, que depois a gente conseguiu até reverter, conseguimos fazer com que o recurso fosse expandido para o outro ano, para executar, mas para que a gente não sofra como foi em Caxias no dia 24 de dezembro, né, muitos artistas vão lembrar, a gente na porta da prefeitura fazendo manifestação porque o recurso não tinha sido pago, o recurso tinha que ser executado naquele ano, então a gente sabe que tem esses trâmites e a gente precisa realmente entender. Então assim, tem previsão, tem previsão de chegar e de que a gente consiga. E volto a reiterar a todos os secretários de cultura do estado do Rio Grande do Sul, pensem em facilidade para os seus artistas, porque a gente vem vivendo anos bem difíceis e sem recurso. Obrigado. Obrigada, Volney. Robinson Cabral. Depois a Consuelo Valandro, presidente do Conselho Estadual, que vai fazer daí a fala pelo Zoom. Subi um banquinho aqui também. Então, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, parabéns aos trabalhos que já vem acontecendo aqui na cidade, já faz um bom tempo, a gente vem discutindo desde o ano passado, quando tocou-se no assunto Paulo Gustavo, a gente já teve encontros nesse sentido, acho que a gente está bem adiantado nesse sentido. As questões que eu gostaria só de reforçar aqui, uma delas, eu acho que é a primordial, é aquela que a Poliana traz aqui para a gente, que é essa da formação de novos agentes, novas pessoas poderem ficarem aptas para participarem do projeto. A gente tem uma história aqui em Caxias de produção, através de lei de incentivo, de fundos, mas que muita gente acaba não participando. Então, acho que essa pode ser um ponto-chave para a gente pensar mesmo com mais afinco nesse olhar. A gente vê nessa gestão da Secretaria de Cultura também uma preocupação em... Está rolando o edital do Financiarte, então está rolando também umas formações, então isso já é um avanço, né? E que também tem assim, na hora de receber os projetos, isso já foi discutido também, essa pré-avaliação, às vezes está faltando um documento, uma negativa, uma cópia de algo, que isso não impeça de que o projeto vá para frente, que ele receba uma diligência, ele tem um tempo para cumprir, né? E aí ele siga esse ritual. Então, acho que a gente tem que reforçar muito essa questão da formação, que para mim esse é o nosso maior gargalo, né? Outra questão importante, a gente tem representantes aqui de Nova Prata, de Antônio Prado, mas tem muitas cidadezinhas pequenas ao nosso redor aqui, muitas, que de repente não estão participando dessa discussão e de repente a grana vai chegar lá, vai bater e vai voltar. Então, um apelo para que esses representantes, seja da Assembleia ou do governo federal, consigam chegar nessas cidades, ter um contato direto com o prefeito, porque às vezes tem esse lance do qual comando me, né? Então não adianta ter diretor, não adianta nada, quem manda é o prefeito. Então que se converse com esse prefeito, explique para ele que isso aqui não é, que arte e cultura não é coisa do demônio, né? E que isso aqui vai ser importante para a economia da cidade, né? E para a economia da região toda, e para a gente indiretamente aqui para Caxias, acho que metade da população de Caxias, que mora em Caxias não é de Caxias, tem muita gente do interior que vem para cá, né? Justamente porque não acontece nessa cidade. Então, que a gente reforce esse caráter de aproximação com esses entes, né? E uma outra coisa, aí eu faço um apelo para quem vai produzir, para que fiquem muito atentos às questões de acessibilidade nos seus projetos. Eu acho que acabou o tempo de ter
eu penso o meu projeto, e depois que ele está pronto, eu imagino, agora eu tenho que enfiar uma janela de Libras lá, eu tenho que não sei o quê. Eu acho que a gente já tem que começar a imaginar projetos, propor projetos, já pensando nessa ponta da acessibilidade, né? Que é inadmissível a gente ter centros culturais, museus, eventos que estão acontecendo que sequer tem uma rampa para a pessoa que tem deficiência física, né? E são pequenas coisas que a gente não percebe, porque essa demanda parece que não existe, né? Tem algum surdo aqui dentro hoje? Não tem. Por quê? Porque eles não se sentem legitimados. Culturalmente, a gente deixou eles num gueto e num nicho. Eles, entre si, são muito articulados, mas não participam da vida cultural, não por conta que eles não queiram participar, não, é porque a cidade não os respeita nesse sentido. A gente tem agora os nossos, falei dos centros culturais, mas a gente tem os nossos museus que voltaram, né, depois de longos anos, a abrir aos domingos, né, mas não adianta estar um museu municipal aberto ao domingo, se meu amigo que utiliza cadeira de roda não pode entrar lá, não pode entrar na casa de cultura, na casa de pedra. Isso é um fiasco. Mais que a gente diga que investiu aqui, investiu lá, investiu acolá, a gente sabe que em 2016 o orçamento da cultura é o dobro do que era hoje, do que ela é hoje, mais ou menos. Não tenho certeza desses números, mas é mais ou menos isso. Então, essa preocupação que o poder público tem que ter com os equipamentos culturais no quesito acessibilidade, chegou a hora de vez dos produtores começarem a pensar seus produtos a partir desse público, ou pensando propriamente nesse público, né? Ou pensando em adaptações para que esse público receba. E aí entra também um reforço para que essa formação aconteça também nessas entidades que atendem pessoas com deficiência, que também elas não sabem o que acontece aqui na cidade. Às vezes, transitam projetos por lá, e é muito, tem um caráter muito assistencialista, sabe? Então, eles são, que legal que estão trazendo o teatrinho aqui para mim hoje. Eles não conseguem se entregar que aquilo é algo muito maior, né? Então, fica um apelo para que a gente pense cada vez mais os nossos produtos. Agora não tem nem para onde correr, né? Que a normativa que sai do governo federal agora, acho que é de abril, é muito clara na normatização dessas questões de acessibilidade, né? E que os pareceristas, as pessoas que vão avaliar esses projetos, e mediar esses editais, eles tenham em conta que um projeto que pensa em acessibilidade de verdade, ele vai, necessariamente, ele tem que ganhar mais pontos que outro projeto que desdenhou aquilo, né? Não que os outros projetos não tenham legitimidade, mas eu acho que quando a gente trabalha com grana pública, não é uma escolha privada, que eu vou criar um produto e eu vendo ele para quem quero comprar, eu escolho o meu nicho, isso é legítimo e legal, né? Mas esse caso não é. Toda a discussão que a gente está fazendo aqui é sobre grana pública. E aí, como que a gente, como cidadão, também consegue fazer uma ponte para que essa grana pública chegue para todo o público, né? Então, fica um apelo para que a gente se especialize nisso. Aqui em Caxias a gente tem poucos profissionais, de Libras tem bastante, mas da audiodescrição pouquíssimos, né? Posso citar a Milena Aich, que produz, não desconheço outra pessoa engajada nesse sentido, né? Os espaços culturais, então, carecem de piso tátil, carecem de sinais sonoros de identificação, carecem de pisos que possam transportar uma cadeira de roda, elevadores, que são investimentos que, às vezes, são pífios. São pífios. E aí não consegue investir num elevador para botar na casa de pedra, por fora, sei lá, sabe? É meio ridículo isso, sabe? Então, a gente Caxias do Sul não se deu conta ainda do quão importante é esse público e que eles são cidadãos também da cidade e eles merecem receber as atividades culturais em pé de igualdade. Então, fica esse apelo. Agradeço a vocês pela atividade. Mas reforço também, dou parabéns ao poder público nesse momento, né? Que às vezes a gente, nos últimos anos, bateu tanto, né? Apanhou tanto também, né? Que a gente viveu momentos ridículos aqui na cidade durante um período. E agora a gente, pelo menos, tem um pouco mais de diálogo, né? A gente sabe que está numa reconstrução, então saúdo isso, saúdo também a Rúbia, que falou sobre a conferência
municipal aqui de 2012, eu lembro, foi feita lá no plenário, lá embaixo, muitos encontros, né? E que durante um período também aquilo foi rasgado e jogado de lado. Que bom que está outra conferência aí rolando e a gente vai poder renovar essas ações. Obrigado, tá? Bom trabalho a todos. Obrigada, Robin. Consuelo? Bom dia, me escutam? Super bem. Sim. Então, quero saudar a todos, parabenizar, né, principalmente pelo alto nível das discussões, essa última fala muito importante, né? Vale lembrar que a Paulo Gustavo já tem essa preocupação e por isso criou uma obrigatoriedade de um valor mínimo, né, a ser investido em acessibilidade para todos os projetos. E é muito interessante que isso seja, digamos assim, formador, né? Que a partir dessas exigências, cada vez mais os produtores se preocupem, como ele falou, e não pensem na acessibilidade como um penduricalho que tem que ser colocado depois que o projeto está todo desenhado, né? O interessante é que isso seja feito durante o processo de criação, tentando, como a gente está tentando aqui, eu vejo o esforço de todos é de democratizar, né? Atingir aqueles que estão em guetos, aqueles que estão isolados. Então, eu assino embaixo aí do que foi falado. Vou citar algumas questões porque vieram, né, questionamentos sobre isso. Eu acho que é importante a gente ver como é que, né, aprender uns com os outros como as gestões estão pensando. Alguém perguntou como formar uma comissão que seja democrática. Eu acho que essa é uma excelente pergunta. O que a gente tem, né, aqui em Porto Alegre, por exemplo, da outra vez que tivemos a Aldir Blanc, foi feito da seguinte maneira. Porto Alegre, não sei se Caxias tem isso, mas Porto Alegre tem lá uma lista de segmentos culturais, assim como o Estado também tem, né? Que correspondem, no caso, aos colegiados setoriais, no caso do Estado. E aí eles chamaram entidades representativas ou grupos representativos de cada um desses segmentos. E cada um desses representantes indicou alguém para fazer parte dessa comissão. Geralmente, né, mas aí isso tem que ser visto, até onde a comissão vai ir. Se a comissão vai desenhar os editais, ela não pode ser de alguém que vai participar depois dos editais. Então, geralmente, as entidades indicavam alguém de fora de Porto Alegre, né? Porque essa pessoa daí não ia ter o direito de poder participar. É uma opção que eu acho que é bem válida, né? Pode ter representante também do Conselho Municipal, enfim, né, da Secretaria, é importante que tenha também, e fazer essa composição para que sejam atingidos todas, né, que participam de alguma manifestação cultural dentro do município. E aí eu chamo a atenção justamente para isso, né? Eu acho que eu vou emendar essa questão com uma fala que eu acho que é importante a gente ter em mente. A gente sabe o quanto a cultura é desvalorizada num plano geral, né, em termos de política pública. Então, o que a gente tem de maior, eu acho que tesouro na mão com essa lei, não é só a seiva, eu gostei muito dessa metáfora da seiva, não é a seiva do momento, mas é uma oportunidade de se fazer uma coisa que é muito difícil no campo artístico e cultural como um todo, que é justamente criar um acervo de trabalho e também de cadastro, né, de mapeamento destes fazedores da cultura das cidades. Então, assim, vamos dizer, Caxias, imagino que ninguém faz isso. Caxias, por acaso, tem um levantamento de
todos os membros pertencentes às comunidades indígenas quilombolas da sua região, né, tem um levantamento, como foi falado, né, do artesanato, que eu estive aí recentemente na Maesa, fiquei impressionada com a quantidade e a qualidade dos produtos artesanais aqui de Caxias. De todo tipo artesanato, de muito boa qualidade. E esse pessoal tem que estar mapeado, né? E por quê? Porque eu digo isso? Porque depois o gestor, né, vai poder chegar no seu prefeito e dizer: olha aqui quantos trabalhadores e trabalhadoras da cultura nós temos aqui em Caxias, né? E isso vai dar para ele a possibilidade dele reivindicar um pouco mais de verba, né? Pleitear sobre um pouco mais de verba para esse segmento que geralmente é deixado, né, de escanteio pela maioria dos gestores. Não me refiro a Caxias, porque eu sei que Caxias é um exemplo aí, né, como já foi citado, e muitas coisas eu mesma já citei Caxias em relação ao fato de que tem uma lei de incentivo à cultura municipal, né, falei isso em algumas reuniões já, mas estou me referindo aos municípios em geral, que eu acho que é um momento de fazer esse mapeamento, de atingir essas pessoas que talvez nunca tenham recebido uma verba pública na vida e agora poderão passar a receber, e ao mesmo tempo de criar um mapa que deve ser guardado, preservado e sempre que possível atualizado, do que é a cara cultural da cidade, né? Desde o pequeno vinicultor lá que tem, né, uma tradição de fazer o vinho, passando pela costureira bordadeira, passando pelo quilombola, passando pelo povo de terreiro, também está dentro, né, do escopo ali da Lei Paulo Gustavo e deve ser atingido. E, por conta disso, eu sugiro também que se pense, né, quando se pensarem esses editais, que se pense em segmentos também, né? Cotas para segmentos. Por que eu digo isso? Porque às vezes vai ter aí um projeto, né? Tem determinados segmentos que têm maior ligação com o meio acadêmico, né? E aí eles vão conseguir fazer projetos mais bem elaborados, e eles vão ter uma vantagem em relação a outros. Então, é importante que haja uma cota pensando nos segmentos que têm uma tradição mais oral, né? São de viés de cultura popular, talvez não tenham tanta intimidade, como já foi falado, com os editais. E sobre essa questão do auxílio, né, eu vou citar como exemplo, a gente, não sei se vocês lembram, mas a gente teve na Aldir Blanc do Estado o edital da Marco Polo, né, que apresentava uma figura, que era a figura do anjo. O que esse anjo fazia? Ele ia lá, né, se juntava ao fazedor para montar junto o projeto, ajudar a montar o projeto. E depois ainda ajudava, como foi falado, que é muito importante, ajudava a prestar contas, né? Então, tudo isso ajuda as pessoas que não estão acostumadas a poderem estar participando. E já aviso que o Estado nos avisou essa terça-feira, numa reunião de colegiados, que eles pretendem usar os 5%, além dos pareceristas, para isso, para contratar pessoas que vão fazer o acompanhamento dos proponentes que precisam de auxílio para se inscreverem. Acho que é um bom exemplo que a gente pode multiplicar. E eu termino respondendo a dúvida da questão da execução, porque isso o Binho, que não está mais aí, falou para nós, né? O que tem que ser feito até o dia 31 é a execução da parte da prefeitura ou do estado, né? E não há necessidade nenhuma de que o objeto seja realizado até o dia 31. As pessoas têm que ser pagas, né? Mas o objeto ele pode ser entregue depois
porque tem um sistema de prestação de contas facilitado, vocês já devem ter lido. Então, o gestor ele não precisa mostrar o objeto, ele precisa mostrar que pagou, né? E vai fazer um sistema de acompanhamento facilitado desses projetos. No caso do audiovisual, a gente sabe que seria impossível fazer um longa-metragem em 3 meses, né? Não seria um trabalho de qualidade. Então, por isso que eles pensaram nisso, né? Só para deixar claro que essa urgência não há. Há uma urgência de executar os editais e pagar as pessoas, isso sim. Mas é isso, gente, parabéns. Muito obrigado, parabéns a Mari pelas falas elucidativas e a todos que estão aqui participando. E um abraço a todos. Obrigada, Consuelo. A Cris, ela só queria dar uma, né? Pode ser. Ah, não, vai ter que ser aqui. Aparecer no Zoom. Algum de vocês esqueceu esse óculos aqui? Sim. Ah, tá. Eu queria, na verdade, só complementar, então, porque a fala da Consuelo já me contemplou na resposta para o Volney, né? Então, parte da resposta a Consuelo já deu, tá, Volney? E complementar, então, dizendo que a verba, então, a partir da nossa assinatura, né, da adesão, enfim, vem agora em meados de julho, aproximadamente dia 15, 16 por ali, mas a gente vai mantendo vocês informados. E sim, a nossa ideia é agora, o mês de junho, se concentrar na feitura desses editais. Então, é por isso que a gente vai apresentar esse desenho, né, e conversar sobre esse desenho na reunião do Conselho dessa semana, para que a gente possa internamente trabalhar neles, né? Porque, concordo, Volney, se a gente ficar só sempre discutindo, conversando, o tempo vai passando e a gente não quer fazer nada precipitado, precisa ter uma certa calma, né, na hora que a gente for se dedicar à elaboração desses editais, para a posterior publicação, para posterior período de inscrições, para posterior avaliação, para assim receberem os recursos. A ideia é a gente fazer isso de uma forma ágil, mas responsável. Então, isso tudo está na nossa metodologia. Tá bom? Era essa a resposta. Obrigada. Obrigada, Cris. Mari, então, para dar as respostas. Então, comentando, né, queria agradecer também a participação da Consuelo, né, o Conselho de Estado da Cultura tem sido um parceiro incrível nessa força-tarefa. Acho muito importante que colocou a secretária Carla de Antônio Prado, né, dessa possibilidade de complementar ali o artigo 8º das demais áreas da cultura com recursos do fundo. Acho que é muito salutar. E também a questão, né, que acho que vai ficar um aprendizado aí da execução da Paulo Gustavo, que é nosso projeto estratégico de fortalecimento das estruturas das nossas secretarias e departamentos de cultura, né? Porque com isso os municípios estão se comprometendo também a implementar o seu sistema municipal com a Lei Paulo Gustavo. Alguns já o têm, né, implementado, como é o caso de Caxias, pioneira, mas em toda essa construção aí, depois da Lei Aldir Blanc II, que vem aí, essa questão do fortalecimento das secretarias vai ser muito importante. O Volney, né, traz essa questão que é uma tônica da Lei Paulo Gustavo, que é facilitar o acesso, né? Então, esse trabalho, né, também de escuta e estudo aí de editais facilitados, linguagens facilitadas, busca ativa, vem muito nessa questão. E essa previsão, que já foi comentada, né, o Ministério deu prazo até 30 de julho para executar o repasse dos recursos, né, aos municípios. Depois também vai entrar nessa questão, né, das audiências públicas, da escuta, da adequação da lei orçamentária, né, que passa pela Câmara. E, então, vai ser um momento também bem importante antes do lançamento dos editais. Tudo isso, né, existe uma emergência tanto por parte do setor cultural, que precisa receber esses recursos tão breve,
como essa questão que tem o prazo de dezembro, né, para a prefeitura fazer os repasses, até dezembro, né, para a prefeitura fazer os repasses para os projetos e fazedores e fazedoras de cultura selecionados. Mas também, bem como disse a Consuelo, os projetos não precisam acontecer nesse ano, né? Então, os fazedores e fazedoras de cultura vão ser contemplados, vão receber os recursos até dezembro, mas podem executar os projetos, né, no ano que vem. A questão da acessibilidade, né? Então, como trouxe, né? Muito importante a colocação. A acessibilidade, então, ela está na lei, né? Então, é uma questão assim: as produções audiovisuais terão que ter os recursos de acessibilidade, né? As reformas, né? As readequações nos nossos espaços que serão, né, salas de cinema ou já são salas de cinema, terão que prever a acessibilidade, né? Então, é uma questão muito importante. Acho que as tuas sugestões também de envolver a comunidade, essas entidades que trabalham, é estratégica, até também para estarem junto nas construções, né, desses processos de acessibilidade nos projetos. A Consuelo trouxe também uma questão sobre esse legado da lei, né, que é essa mobilização social e também o mapeamento dos potenciais criativos dos municípios, né? Já fizemos com a Lei Aldir Blanc, agora com a Lei Paulo Gustavo. Vamos ter uma ideia do que é esse ecossistema cultural, né, da Serra Gaúcha, do município de Caxias, das regiões. Isso vai ser muito importante para orientar as futuras políticas públicas que os municípios venham a apresentar e também a comunidade cultural a reivindicar mais recursos, mais investimentos, mais fomentos, né, com base nesse mapeamento aí da potência cultural que todos os municípios gaúchos têm. O Anderson Bosch perguntou essa questão de como se dá a instalação de um comitê da Lei Paulo Gustavo. Acho importante essa questão. Existem duas questões de comitê. Um comitê da sociedade civil, que é um comitê que vai debater, que vai, né, trabalhar essa divulgação de informações, como fez o pessoal aqui de Caxias, né? Bom, instalamos o comitê de Caxias por iniciativa do movimento social, como a gente pode lançar um fórum. Então, né, existem os comitês Paulo Gustavos estaduais, né? E podem existir os comitês municipais, assim como podem fundar um comitê em defesa da cultura, né, o movimento social com essa autonomia e liberdade. O município, daí também, pode eleger, né, pode nomear uma comissão ou um comitê gestor, que daí vai acompanhar de forma oficial, junto ao município, junto ao Conselho Estadual, junto ao Conselho Municipal de Cultura, a gestão da lei, né, que daí seriam pessoas indicadas por entidades, né, da sociedade civil, que podem vir nessa visão um pouco mais alargada do município, Conselho de Cultura, podem ser, né, uma comissão da sociedade civil também agregada nesse processo de gestão e seleção dos projetos. Acho que passei aqui pelas perguntas. Acho que é isso, né? Bom, a gente sabe que ainda provavelmente teremos outros encontros, né, para tirar dúvida até a gente conseguir efetivar, de fato, né, a lei. Mas a gente queria agradecer, né, a todos e todos que participaram. O pessoal aí também está no online. A gente permanece aí com cerca de 30 pessoas no online, então, e todos que estão aqui. A gente, como eu disse, a gente sabe que o sábado de manhã não é o melhor horário, né? Mas a gente vai estar disponibilizando a gravação também desse encontro, né, no nosso canal do YouTube. Então, assim que a gente pegar a gravação aqui, durante a semana, a gente vai estar disponibilizando o link aí para vocês também, para poder compartilhar com quem, né, também tenha interesse. E a gente segue. Então, Mari, queria agradecer muito a tua presença, agradecer aqui, né, a disponibilidade, mandar um abraço para o Pedrão. Espero que ele tenha conseguido chegar no estado. Isso. Eu sei que demora, né, de atravessar o Brasil, né? Mas não vai faltar oportunidade para a gente, né, nos reencontrar. Então, muito, muito obrigada. Muito obrigada, deputada, pelo convite. Parabéns pelo teu trabalho, por estar nos representando lá em Brasília, nessa área tão importante da cultura. Só queria deixar o último recado, então, que a gente está nessa força-tarefa até 11 de julho. O meu contato também está com o Ramon, com a deputada, está à disposição. A gente também está trabalhando junto com a FAMURS Codic, enviando cartas para os municípios, nos colocando à disposição, colocando o celular, o WhatsApp dos servidores do MINC, para não deixarmos de aderir ao plano. Então, os gestores municipais que acompanharam aqui, que têm dúvidas, por favor, né, nos acionem, que a gente vai garantir que apresentem o plano de ação e que garantam esses recursos de forma descentralizada.
Parabéns, Caxias. Obrigada, deputada. Obrigada, Mari. A gente está, né, também bastante comprometido com essa busca aí também por parte das prefeituras. A gente tem ligado enquanto mandato para todas as prefeituras aqui da nossa região, então tiramos como tarefa nossa, né, mobilizar as prefeituras, orientar e fazer com que se inscrevam, né? Não adianta a gente lutar tanto para garantir uma lei, para garantir recurso, e aí depois a gente não conseguir efetivar. Então, contem com o nosso mandato. Obrigada, pessoal. Um bom final de semana para todos. Abraço.